Olá, muito bem-vindo a esse canal que também apoia o nosso canal principal, que é o canal Mestre dos Derivativos. Esse vídeo que se segue, ele é um vídeo que é uma releitura, tá? Do Booster Reverso, da Fence e do Collar, tá? Ele é um vídeo que é do curso Sala Mestre dos Derivativos. Então, assista o vídeo, aprenda mais sobre Collar, Fence, Booster e Booster Reverso, tá? E se você quiser fazer os nossos cursos, vai lá no nosso canal Mestre dos Derivativos aqui no YouTube e se inscreva em um dos nossos cursos lá, em um dos nossos planos, né? Pode ser lá no Imersão e Opções, na Sala Mestre Derivativo ou Tesourarias, que você terá muito, mas muito conteúdo mesmo. Valeu? É isso aí, é o que eu sempre falo, vamos estudar e vamos vencer o mercado. Olá, bem-vindo, né, a mais uma aula da Sala Mestre dos Derivativos. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre, aliás, as próximas três aulas, além dessa, nós vamos falar sobre estruturas de tesouraria, tá? Vamos falar qual que é a diferença básica entre tesouraria e os outros players, né? Muita gente fala que tesouraria tem dinheiro pra caramba, eles podem mexer o mercado, tem bastante lenda sobre isso, né? E eu já trabalhei em tesouraria e eu vi que não é bem isso, porque eu já levei tanto calor na tesouraria que eu acho que a tesouraria não tem tanto poder assim não. Tá? Não é porque é uma tesouraria que tem dinheiro infinito, não, ele também sofre com questão de margem. Tá? Mas o primordial das tesourarias, vamos pensar que não é exatamente a palavra tesouraria, vamos falar sobre comportamento de tesouraria e comportamento de player. Tá? O player que não é tesouraria. Tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de tesouraria, a gente fica pensando, é grana pra caramba. Não. A tesouraria, ela trabalha principalmente lastro e assunção. Tá? Ele faz operações de lastro e assunção. Tá? O player, geralmente, ele busca oportunidade. Tá? Busca oportunidade. E qual que é a diferença entre um e outro? Tá? Então vamos lá, vamos pensar a diferença entre uma tesouraria, o comportamento de uma tesouraria e o comportamento de um player. Vamos lá. Então, eu sou uma tesouraria, eu vou investir. Então eu não vou alugar uma loja e montar o meu negócio, porque tem risco. Eu prefiro comprar loja física, eu alugo para você montar o seu negócio. Você aluga a minha loja. Se der certo, você paga direitinho o meu aluguel. Se não der certo, au revoir, tá? Tchau. Vai vir outro querer alugar a minha loja. É mais ou menos essa ideia. Então a tesouraria, ela não, geralmente, ela vai buscar operações zero cost call ou recebendo. Por que ela quer receber? Porque ele não precisa pagar. Essa é a principal diferença. Então quando você vê, você deve ter ouvido falar um cidadão chamado Warren Buffett, tá? Muita gente fala que, bom, tem gente que conta umas mentiras, tipo, ele odeia opções, odeia derivativos. Não. Ele opera o derivativo sob a ótica de uma tesouraria. Então, uma das operações que o pessoal disse que fez, eu também não sei se é verdade isso, mas pelo menos faz sentido. Que ele chegava a vender puts de 5 anos, com um preço bom, né? E sei lá, tinha feito um acordo lá com o banco para ele não te chamar margem. Olha só, se eu pego, por exemplo, uma ação da Apple, mesmo lá atrás, né, vende uma opção de 5 anos, eu recebo uma boa grana. Talvez 25% do valor da ação. Eu aplico esse dinheiro a 10, 12% ao ano, que era a taxa nos anos 80, em 5 anos praticamente eu dobro esse valor. A 13% e meio, em 5 anos eu dobro esse valor. Então quer dizer, se eu receber 20% ou 25% do valor da opção numa put que eu vendi, eu recebo, ele vira 50%, dobra de valor em 5 anos.
E aí, se eu for exercido, eu já comprei com 50% de desconto. Então, essa é mais ou menos a ideia da tesouraria. A tesouraria, o que ela faz? Ela opera o lastro. Opera o lastro ou assunção. Tá? Vou dar um exemplo, né, de que a tesouraria ela pode jogar, ela pode operar com grande vantagem temporal. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo. Né? Bom, vocês estão vendo aí que esses dias aí está o pessoal operando lá aquela P300 da Ambev. A P300 da Ambev. Tá? A P300 da Ambev, né, por exemplo, o strike é no 20. Só que ontem, quando a Ambev estava 15, essa aqui é para 4 de 2023, tá? Quando estava 15,60, essa opção estava 4,20. Se você vê isso daqui, imagina uma opção com 2 anos abaixo do valor intrínseco, porque somando esses dois dá 19,80. Assim, cara, mas tá errado isso daí. Esse cara que está vendendo vai perder maior grana. Não, depende. Depende, porque isso aqui quem está vendendo isso é uma tesouraria, porque a pessoa física que vender isso, a bolsa vai chamar tanta margem que o cara não vai conseguir levar essa posição. Na primeira mexida, o cara vai acabar estopando de margem. Então, o que acontece? Muito provavelmente é uma tesouraria que fez isso. Tá certo? Assim, mas como é que ele vai ganhar grana? Eu falo assim, então, depende da assunção. Se eu tenho uma determinada assunção, eu posso fazer isso. Vamos supor que eu sou um cara lá que eu tenho 1 milhão de Ambev. Aí eu vendo 200 mil de Ambev, vamos dizer, no 15,60 e vendo no 4,20 a put. Então eu recebo 19,80, tá certo? Eu pego, né, eu sou uma tesouraria, eu pego esse dinheiro, aplico por 2 anos no CDI. Eu vou conseguir 2,75 ao ano. Mas eu tenho esse dinheiro. Eu posso fazer o seguinte também, eu posso vender DI 1 J23, que vence em abril de 2023. Eu vendo esse contrato de DI futuro que está 7,3%. Então o que acontece? Quando você vende o contrato de DI, você ganha essa diferença aqui. De 7,3 para 2,7 vai dar 4,6. Então eu ganho mais 4,6% ao ano de ajuste, mais no final. No final das contas eu vou ganhar 7,3 ao ano. Vezes 2 anos dá mais uns 15%. Então eu vou aplicar esse dinheiro por 2 anos e isso aqui vai para onde? Vai para 21 e 22,90. Vai para os 22,90. Agora vamos fazer as contas? Então vamos lá, eu sou um gestor, eu tenho um baita tesouraria e eu faço isso daí. Se o mercado cai, daqui a 2 anos, como eu vendi essa put do 20, eu tenho que comprar 20. Mas eu recebi 22,90. O meu chefe vai ficar muito contente. E se o mercado subir? Se o mercado subir, por exemplo, para 26. Bom, eu fiz isso com 20% do meu patrimônio, não é? Então daqui a 2 anos, isso aqui vai estar 26, eu estou perdendo 3,10, né, no lote que eu vendi. Mas não faz mal, os meus outros 80% estão valendo 26. Agora, se o mercado ficar por exemplo no 21, cara, ganhei grana, porque eu ganhei a valorização e ainda gerei o que chama de alfa, que é o que você ganhou a mais em relação ao seu ativo de referência. Então a tesouraria raciocina completamente diferente. A tesouraria, então, por isso que às vezes, né, é o que a gente fala, né? Cuidado com as opiniões que se formam. Às vezes as pessoas formam opiniões que não tem nada a ver com o mercado e pior, ele está olhando o mercado só sob a ótica dele. Fala, não, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Tem alguma armadilha? Não tem armadilha. É porque essa operação eu desenhei. Eu desenhei essa operação e mandei para as tesourarias. Por quê? Para a gente poder ter preço nisso daqui. Eles não são obrigados a aceitar. Mas o que acontece na tesouraria? Quando vocês ficam pensando que o cara da tesouraria o cara é inteligente, o cara é um gênio com PhD, não sei o quê, pode até ser. Pode até ser, é verdade. Só que é o seguinte, as nossas tesourarias no Brasil vieram o quê? São profissionais que vieram do back-office. Não são profissionais que são formados no trade. Então o que acontece? Ele está mais preocupado em seguir a legislação. É por isso que no Brasil existe isso daqui. Como é que você vai comprar uma put abaixo do intrínseco? Procure em qualquer lugar do planeta, isso daí não vai ter, mas no Brasil tem. Por incrível que pareça, ele vai ter por conta disso daí. Se você fizer por Black-Scholes, você não vai conseguir achar esse preço. Você vai ver que o preço está mais ou menos 5,10. O preço justo disso aqui é mais ou menos 5, mas existe esse preço porque nós temos instrumento, existe o quê? Uma diferença entre o DI real, o DI físico, que é o que você paga do banco, e o DI o quê? E o DI de derivativo. Então, como você tem todas essas coisas no Brasil, você tem mais chance. Por isso que eu falo, gente,
É questão de observar e estudar. Tá? Bom, não sei se as tesourarias fizeram isso, mas eu mandei um monte de e-mail para várias tesourarias e falei, olha, tem uma operação que matematicamente funciona aqui, será que funciona para você? Só que para a tesouraria isso faz sentido, para a gente não. Mas para a tesouraria, tá, ó, Ambev, tá. É só uma coisa, só por curiosidade, tenta fazer isso em outro papel para ver se você consegue abaixo do intrínseco. Talvez você não consiga. Mas talvez se a gente pegar e falar para as tesourarias, falar, olha, existe essa operação. Então o que acontece isso daí? No final, né, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo educacional para a tesouraria e para o aluno. Tá? Ele não é obrigado a fazer isso aí, isso é uma apresentação de um produto. Tá? Eu não estou fazendo nada. Então o que acontece? No final, aí, claro que eu não mando só, eu mando vários, né, e a gente conversa. Eu falo, mas você faz isso para a gente? Eu falo, não faço isso. Eu só faço estudo, eu não faço estudo, não é sugestão, não é nada disso. Tá? Mas o que acontece? Para ele faz sentido. Então é muito provável que existam tesourarias fazendo essa operação contrária. Por isso que é importante nós entendermos como funciona a tesouraria. Porque quando você entende como funciona a tesouraria, você consegue entender que existem algumas fendas no mercado que nós podemos explorar. Aqui quando você monta essa estrutura, eu não achava que fosse cair tanto, eu só mandei uma sugestão e falei, olha, existe isso daqui, existe essa operação, existe para o YouTube, existe para Vale do Rio Doce, existe para Bova 11, né? Aí o cara vai lá, né? Geralmente esse pessoal, o que acontece? Eles não têm conhecimento, então não tem gente para ficar olhando isso. Né? Aí eles pegam eles veem um que faz sentido para o cara, vamos supor que aqui, essa tesouraria aqui pagou R$10 na Ambev, por exemplo, pagou R$10. Pagou R$10 não deve. Então quer dizer, ele está no lucro, não está? Só que ele não tem saída. Ele não tem tempo para imaginar essa saída. É por isso que agora não tem tanto, mas muitas vezes, né, muitas empresas nos consultavam para fazer as operações. Falam, cara, faz uma operação, estou com isso daqui a 10 pila, me dá uma operação que seja viável, vai? Então, olha, não sei se é viável, mas economicamente isso daqui não está muito viável. Mas para ele serve, porque tem um custo a 10. Se o mercado subir, ele entrega no 22,90. Se cair, ele tem que comprar 20, mas salvou esses 2,90. Entende? Então é isso que acaba acontecendo. Esse daqui não é uma fenda criada, tá? É uma fenda que ela existe devido a uma situação de mercado. Uma situação de mercado, o cara precisa de saída para isso daqui. Né? Muito provavelmente, acho que quando a primeira tesouraria fez isso, formou aquele preço e as outras foram atrás. Tá? Então isso existe o quê? Existe um efeito operacional, né, que as tesourarias agem. Quando você começa a ter uma formação de um núcleo de preço, as tesourarias geralmente começam a operar, né, naquele nível de preço. Tá? Muito provavelmente, né, no momento em que tem essa operação, existe uma divergência entre o quê? A taxa de DI, né, a taxa Selic, o quê? E a taxa de mercado. Então, quando você tem uma distorção do DI, né, que é a taxa de mercado, você começa a ter essas oportunidades. Tá certo? Bom, então vamos lá. Então, acho que ficou claro que tesouraria pensa diferente de player. Player, geralmente, o quê? Compra as opções. Compra as opções para ter oportunidade. E tesouraria, ele pega e vende. Ele vende ou então ele monta uma estrutura que ele utiliza principalmente o quê? A sua capacidade de absorver risco. Então, se eu tenho lá 1 milhão de Ambev, e eu quero vender 200 mil, eu tenho capacidade de assumir um risco de venda. Agora, cá entre nós, você prefere garantir R$22,90 na sua Ambev, R$22,90 se subir, tá? Ou você prefere ficar financiando mês a mês? É uma boa pergunta. Eu vou vendo uma opção do 16, do 17, cara, o tesoureiro, ele é assalariado. Com todo respeito ao pessoal que está na tesouraria, ele é assalariado. É mais fácil ele montar uma operação dessas do que ele ficar mês a mês fazendo rolagem. Ele deixa a rolagem para quem quer fazer a rolagem, entende? Então é isso, né? Então vamos lá, né? Tá? Então aí é o seguinte, vamos lá. Então vamos lá, opera laço, assunção. Então vamos lá, né? Então vamos pegar algumas operações que deveriam ser, o que seria a operação do player e qual seria a operação da tesouraria. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, olha, o player gosta de uma borboleta, certo? Então vamos supor, eu compro aqui a D22, né? Vendo duas da D24 e compro uma da D26, ok? Então, isso daqui é uma borboleta normal. A tesouraria, ele pode fazer isso daí também, só que ele tem o quê? Ele tem estoque. Ele tem estoque de ações. Tá certo? Ele tem um grande estoque de ações. Então, ele utiliza o estoque de ações
para reproduzir isso, só que com um custo menor. Então, o que ele acaba fazendo? Ele pode fazer o seguinte, olha, ele pode pegar o ativo dele, considerar o ativo dele como garantia, o ativo como garantia. Então, vamos supor que seja Petro, vai. A Petro 4 como garantia. Ele compra uma D22 e vende duas da D24, pronto. Ele faz isso. Aí a pergunta é o seguinte, cara, aqui estou com um problema. Aqui eu tenho um problema sério aqui. Por quê? Porque eu estou descoberto aqui no 26. Mas aí não tem problema. Se o papel tiver 23,50, por exemplo, essa operação aqui, essa sai zero cost call, sai sem custo. E onde que a tesouraria ganharia nesse caso aí? Quanto que ele ganharia? Se ele ficar nesse intervalo aqui, mas ele já tem que assumir um risco. Ele assume o risco de vender a 26, porque ele não fechou aqui no 26. Ele não fechou aqui no 26. Então, se o mercado subir, equivale a ele entregar esse ativo no 26 reais. Tá bom? No 26 reais. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Então, o mercado rasgou. O mercado rasgou. Então, se o mercado rasgar aqui, você recebe zero, porque a borboleta dá zero no final. A borboleta dá zero no final, mas se ele estourar as asas, né? Então, vamos pegar um exemplo que ele vai para 28 reais. Então, esse cara aqui vai valer 6, 4 e 2, tá? Tá se chegando a 28 reais, esse aqui vale 2, 4 e 6, então você vende um, compra dois e vende um, né, para desarmar, vai valer zero. E aqui como é que fica a situação dele? Aqui, se ele subir, ele vai ser exercido, né, no 26. Ele vai ser exercido no 26. Mas ele tem o quê? Essa trava de alta, do 22 para o 24. Tá certo? Então ele foi exercido aqui no 26, não, desculpa, ele foi no 24. Tá certo? Ele foi exercido no 24. E existe essa diferença dessa trava de alta da D22 com a D24. Ainda tem o quê? Um lote de D22 menos D24, que vai valer R$2. Então ele vai receber 26 pelo quê? Pelo ativo dele. Então, ao invés de ele vender a 26, o papel da 23,50, quando ele monta essa estrutura, passou do 24, ele já vai receber 26 na sua operação. Tá? Agora, tem o seguinte, ele pode se recusar a zerar isso, né? A deixar levar o papel. Se ele se recusar a deixar levar o papel, ele pode fazer outras coisas. Ele pode, por exemplo, fazer a rolagem disso daqui. Tá? Então vamos ver como é que fica para nós fazermos o quê? A rolagem disso daqui. Tá? Olha, todas as fendas existentes no mercado, aquelas que estão estranhas, alguém, né, vai ter que pagar a conta. Toda fenda no mercado, aquela que você consegue ganhar uma fenda, alguém paga a conta. Mas não obrigatoriamente alguém se arrebenta ou se quebra para pagar a conta. Muitas vezes é interessante para a pessoa. Muitas vezes para aquele sistema ele é muito interessante. Quando tinha muita arbitragem entre o mercado japonês nos anos 80 e o mercado americano, né, havia uma defasagem de, vamos dizer assim, de reatividade em relação às economias. Então muita gente comprou bolsa japonesa nos anos 70, né, e vendia bolsa americana, já acontecia muito mais rápido. Né? E por conta disso, a taxa de carrego no índice Nikkei era muito mais alta que no índice americano. A taxa de carrego, né? Porque o índice futuro tem carrego. Mas os players aceitavam aquilo. Aceitavam uma taxa de carrego muito maior do que o convencional. Por quê? Porque ele acreditava demais nessa distorção. E aí deu muito certo, né? Até que inverteu e quem estava na ponta aí acabou quebrando. Então isso daí é uma coisa que são fendas, né? São fendas que surgem. Então naquela época, quem queria financiar índice japonês, tipo comprava o Nikkei 225, né? São 225 empresas, eu comprava as ações e vendia o índice futuro, ganhava uma grana. Ganhava uma grana porque o índice futuro é muito mais caro do que o à vista e tinha uma taxa de juros bem maior. Então você conseguia ganhos, né? Mas é que alguém estava pagando essa conta, que era o cara que acreditava demais que a economia japonesa ia continuar crescendo muito mais do que a americana. Então são situações em que são fendas criadas por uma demanda, um tipo de demanda. Se você for ver hoje, a vol das calls está muito mais alta que das puts.
Você pega aí um ativo, geralmente, a call ela está mais cara que a put. E assim, mas por que está acontecendo isso? É uma questão de demanda. Está tendo algum fenômeno que as pessoas não estão acreditando que vai cair muito. Então a put está mais barata. As pessoas acreditam mais numa alta, então eles pressionam mais o preço das calls. Né? Isso também pode ser histórico. Né? O Brasil tem um histórico das pessoas serem mais otimistas. Ser mais otimistas. Né? Então acho que também por isso pode ser isso daí. Então vamos supor que você estava lá na D22, menos 2 na D24. E o papel chegou a 24 e... acho que fechou 24,40. Tá certo? Aí a pergunta é, como é que eu faço para fazer essa rolagem aí? Bom, eu diria o seguinte, tá? Se você quer entregar o papel, você entrega. Você entrega no 24 e ganha mais esses R$2. Se não quiser entregar o papel, o que você pode fazer? Você pode rolar esse daqui para E22 e rolar isso daqui para 2E24. Você vai receber uma graninha por isso, tá? Essa rolagem aqui, ela é positiva. Tá? Então, o booster, né, o financiamento do booster, ele tem essa característica de você poder fazer a rolagem ou entregar o papel num preço acima. Tá? Veja que se ele estiver acima do 24, é 24,30, 24,40, você já recebe 26 no seu lote. Você recebe 26 no seu lote, o que é muito bom, né? O que é muito bom porque ele está 24,40. Então, no gráfico, quando você faz a venda coberta, ele faz isso daqui, né? A venda coberta, né? Você recebe uma grana, ele continua subindo e faz isso. Tá? Quando você faz o booster, por exemplo, né? Ele tem uma certa inclinação até um ponto, né? Ele tem uma certa inclinação até um ponto. Deixa eu ver, sei lá, até aqui, por exemplo, vai, até aqui. Ele tem uma certa inclinação, tá? E quando chega aqui, ele faz isso, mas ele também trava aqui. Então, isso aqui é uma venda coberta, né, com booster. Isso é uma venda coberta convencional. Tá? Existe, realmente dá alguma diferença aqui, dá alguma diferença. Tá? Então, booster basicamente, né, é isso aí, tá? É isso aí. Tá? Bom, tem outras operações, né, que você pode usar somente o conceito do que? Da assunção, tá certo? Vamos supor que você fez o booster e teve que entregar o papel no 26. Tá? Você não rolou. Você foi lá, você não rolou. Você rolou, tá? Então você entregou, né? Você vendeu a D22, comprou, né, uma da D24, recebeu R$2. E você deixou exercer, tá, no 24. Então eu recebi R$26 na minha operação. Recebi R$26 na minha operação. O que eu poderia fazer? Bom, eu tinha lá, sei lá, 1 milhão de ações, tá? E eu entreguei 200 mil ações no 26. Então, eu ficaria contente se eu comprasse de volta no 26. Eu não ficaria contente? Ficaria. Ou se eu comprasse de volta mais barato. Se eu pudesse comprar de volta, por exemplo, no 24, no 25, eu estaria feliz, eu estaria contente. Então, aí nesse caso, podemos fazer o contrário, fazer o dual dele, que é o booster reverso, certo? Né, que é o booster reverso. Então, se você fizer o booster reverso, você vai conseguir, né? Deixa eu ver aqui. Tá? No booster reverso, você vai fazer com put. Né? Então, vamos supor, chegou aqui no fim, agora eu quero jogar na Q. Eu quero jogar na série Q. O papel está 24,40. Tá 24,40. Então eu vou jogar, sei lá. Eu aceito a compra no 23, por exemplo. Ou no 22, ou no 24, né? Vamos supor que eu aceito a compra no 24, tá? Eu aceito a compra no 24. Então, que operação que eu tenho que fazer com as puts? Tá? Então, vamos lá, né? Eu posso comprar, tá? É só você pensar que isso seria uma put, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia comprar uma Q28 e vender, né? Comprar uma da Q28 e vender duas da Q26. Eu faço isso, mas está faltando a Q24. Cadê a Q24? Não precisa. Você não precisa comprar ele. Você faz essa operação e se o mercado cair, você vai ser exercido no 26 e você vai ter essa diferença de R$2 para botar no bolso. Tá? Agora, a seguinte pergunta, né, que sempre vem assim, né? Mas me fala uma coisa,
Isso daqui eu não tenho que pagar? Geralmente não. Se você for fazer essa conta aqui, você vai ver que você não paga. Você até recebe para montar isso daí. Tá? Então, o que acontece, né, quando você opera olhando como tesouraria? Você vai tentar encaixar aquilo lá que funciona melhor. Que funciona melhor. Olha, esses dias aí, estava dando para comprar a P30, que é abril de 2023, né? E vender duas da Q269, tá? Vou colocar aqui Q27, tá? Q27. Vender duas da Q27, né? E você pagava aqui, acho que você pagava mais ou menos uns 30 centavos. Tá? Só que onde que é a assunção desse cara aqui? Q30 menos 2 da Q27, eu teria que comprar uma da Q24 para zerar, não é? Então eu não preciso comprar ela, porque eu já tenho essa assunção no 24, uma vez que eu já entreguei um lote de papel no 26. Então o que acontece quando você tem uma estrutura focada em tesouraria? Né? A sua chance de ganhar é muito maior. Ela é muito maior a sua chance de ganhar. Eu, quando acontece isso daqui, de ele dar muito certo, eu prefiro entregar o papel. Eu entrego e faço uma outra estrutura assim. Agora, imagina o que é você ter essa estrutura e o mercado chega perto do 26, 26,5 e isso quase cozinhar. Você ganha esse cara por 2 anos. Você tem uma P30 que vale 2 anos. Então, é muito importante você entender, né, o que é um booster, o que é um booster reverso, como é que a tesouraria se porta. As tesourarias não gostam de gastar dinheiro, eles gostam de receber. Tesouraria é um grande... Olhar para uma tesouraria é olhar como um grande vendedor de oportunidades de seguros. E a tesouraria prefere vender seguros, tá certo? Prefere vender seguros a ter que pagar pelas operações. É melhor vender seguro, tá? Porque aí você ganha nas duas pontas ou você combina, né, a compra e a venda de seguros, tá? Bom, eu lembro que no mês passado, né, quem já estava desde o mês passado, nós tínhamos falado num tal de booster modular. Né? E era, que operação que era? Se eu não me engano, era uma compra de uma D23, no caso é a D23, e vender 1,33 da D24. Na verdade era o quê? Comprar 3 e vender 4 aqui. Tá? Eu tinha comentado isso daí, né? E vocês viram quanto que ficou isso daí? Tá? Se você pegar aqui a D230 e a D246, quando você for ver quanto que ficou, né, ele foi para mais de, sei lá, 60 centavos. E na época estava 15. Na época estava 15 centavos, né, 12, 13 centavos, e foi para 60, 50 e pouco. Né? Por que que isso aconteceu? Onde que está a mágica? A mágica está justamente o quê? No risco que você correu na cobertura, na falta de cobertura. Vamos ver como é que ficaria aqui? Olha, aqui é o strike 23, 24, 25, 26 e 27. Se eu comprar 3 e vender 4 aqui, vamos lá. Eu tenho 3 lotes que eu tenho uma trava de alta de R$1. 3 lotes. E eu tenho um lote negativo aqui que eu tenho que travar lá na frente. Bom, 3 da D23 menos 3 da D24, eu ganho R$3 se subir. E eu tenho uma D menos D24, eu posso perder R$3. Então eu fecho na D27. Então está me faltando o quê? Comprar esse cara aqui. Bom, como eu tinha um papel, eu tinha put vendida, eu não comprei esse cara aqui. Eu não comprei. Então esse ganho absurdo que deu de você pagar 12, 13 centavos por lote e ele conseguir chegar nos 50 centavos, existe alguém que pagou por esse risco. Quem que foi? Foi esse cara aqui que você deixou de comprar. Ele bancou o risco para você. É uma coisa bem interessante o conceito de assunção. Tá certo, né? Peraí. Deixa eu ver aqui, tá? Ah, tá. Então, aqui, né, eu tenho um conceito de assunção. Aqui ele não permitiu a assunção. Quer dizer, ele correu o risco dessa assunção. Teoricamente, se esse mercado explodisse, eu estaria vendido em 1 quilo e eu sofreria com isso. Tá certo? Eu sofreria com isso daí. Tá? Então, alguém pagou a conta. Foi essa assunção. É por isso que você tem que maximizar a assunção. Sempre que você tem uma assunção, você tem que conseguir maximizar ela. Então, por exemplo, você fala assim, cara, eu estou lascado, estou vendido em put do 30, e agora? Estou vendendo 10 quilos. Se eu pegar e fizer, por exemplo,
isso por 2 quilos, quanto seria 2 quilos? Compraria 6 e venderia 8. Eu teria ganho, sei lá, 35 centavos sobre 6 quilos, o que dá R$ 2.100, R$ 2,10. Dividido por 10 quilos que eu estou vendido, dá 21 centavos. É mais do que a unidade temporal. Então, por isso que é a importância de entender os conceitos, né, de assunção. Tá? Esse daqui, no caso, é um booster modular. Tá? Olha, gente, tem uma dúvida aí, que eu vi aí, que é o seguinte, né? A pergunta, que é bem pertinente, é o seguinte. A pergunta é assim, cara, se o DI está 2,75, tá certo? Como é que eu ganho aquele 7,3 lá? Como é que eu ganho essa diferença de 4,6%? Como é que eu ganho? Bom, o cálculo é complicado, tá? Mas funciona assim. Quando você está vendido no DI futuro, quando você está vendido no DI futuro, é como se você tivesse aplicado um dinheiro a essa taxa. Você está vendido no DI futuro. Então isso é via BMF. Então cada dia que passa, existe uma diferença entre o 2,75 e o 7,30. Então todo dia a BMF, se o mercado não subir os juros, ele ficar parado os juros, todo dia a BMF acredita o ajuste. Só que tem um problema. Se o mercado subir, então vamos supor que é 7,30%, tá certo? Cada 0,01 ponto que sobe, você está vendido, não é? Você deve perder em torno de R$ 50. Tá? É o delta, tá? É o delta do contrato, E se o mercado cair, você ganha R$ 50 por ponto, mais ou menos. Só que você tem essa diferença de 4,6 que vai agregando todo dia. Você pegar 4,6 sobre 500 mil, né, que é o contrato padrão, dá mais ou menos R$ 23.000. Vamos dividir isso por 250 dias? Deixa eu ver, vai dar, 4,6, R$ 23.000, dividido por 200, 23 mil, vai dar, 23 mil, nossa, 23 mil, né, 23 mil, dividido por 250, então, coloco zero, então aqui vai dar R$ 92 por dia, mais ou menos. Então, o que você vai ter? Você vai ter de ajuste dessa diferença de taxa em torno, sei lá, de R$ 90 por dia, do que a gente chama de time decay. Tá? Então é um cálculo assim, bem complexo, mas na prática basta você ter o CDB e vender o contrato futuro na quantia equivalente que você vai ganhando essa diferença aqui. Tá? O cálculo é bem complexo, mas ele é bem, assim, operacionalmente ele é bem fácil, tá? Operacionalmente. Só que isso é coisa para a gente meio peso pesado, né? 500 mil cada contrato, né? Meio gente, pra gente mais parrudona, né? Pra gente mais parrudona, tá? Então vamos lá. Então você vê que o booster reverso, ele também serve para fazer isso daí. Só que o booster reverso, você pode tanto fazer ele de 1 para 2, ou naquele caso lá, né, modular 3 para 4, 5 para 6, o que se encaixar melhor, tá certo? O que se encaixar melhor, tá? Bom, agora vamos falar sobre o financiamento com Straddle, tá? Isso também é uma outra operação que o pessoal gosta muito de fazer, que é fazer o financiamento com Straddle olhando o foco da tesouraria, tá bom? Então vamos lá. Bom, você só tem as tesoureiras, elas são bem claras. Ela tem duas chaves. Ou ela está querendo comprar ou está querendo vender. Só isso. Ele tem que fazer alguma coisa. Parado ele não fica. Então, ou a tesouraria, ele fala assim, olha, eu quero formar carteira, ou eu quero descarregar carteira. É um dos dois. Um dos dois o cara vai ter que... Só está nessa situação. Não tem essa de, não vou fazer nada não. Se o cara falar que não vai fazer nada, o dono lá do negócio fala, meu, pagando salário para você não fazer nada, você tem que fazer alguma coisa. Eu lembro quando eu trabalhava no Boa Vista, então era o seguinte, cara, se eu tava lá meio parado fazendo os negócios, cara, sabe o que eu já ouvi lá? Eu já ouvi falar assim, o que você tá fazendo? Não tô fazendo nada aqui. E por que você tá com a luz acesa? Pô, o cara quer que eu ficasse no escuro. E é assim, é cobrança, tá? Infelizmente, por que as grandes tesourarias fazem tantas besteiras? Porque você não consegue ficar parado. Você tem uma cobrança que você tem que fazer uma quantidade X de operações. Então isso é complicado. Por isso que às vezes quando eu ligo para alguma tesouraria, eu falo, cara, eu estou vendo aqui que tem um negócio aqui que tem gente querendo comprar e acho que talvez tenha liquidez. Cara, manda aí que a gente precisa trabalhar, precisa justificar o salário.
Não é a melhor coisa, tá? Mas assim, tem essa postura, é bem engraçado isso daí, né? Devia ser assim, devia ser 99% planejamento e 1% execução. Só que quando não tem coisa para executar, o cara tem que procurar. Tem que encher o saco das pessoas que fazem modelagem para mostrar, né? Mostrar serviço, né? Assim é a nossa sociedade, né? Tá? Então vamos lá. Financiamento potencializado com Spread. Esse é o mais tranquilo. Inclusive o pessoal que está enforcado em IRBR está fazendo isso, né? Vende call e vende put com, sei lá, 10% do patrimônio, torce para subir para ganhar taxa dobrada, tá? Então vamos pegar aqui essa situação aí, tá? Vamos lá, vamos supor que eu tenha aqui 100 mil ações, tá? Da Alfa, vai. Alfa 4. Tá certo? 100 mil ações da Alfa 4. Eu quero descarregar ela. Eu quero vender. Quero vender, né, 10 mil, né? Vamos lá, o papel está 24, por exemplo, está 24. Eu quero vender 10 mil no 24. Posso ir lá e vender. Mas eu posso fazer uma gracinha aí. Eu posso fazer alguma coisinha para tentar melhorar o meu potencial de venda. Eu posso tentar. Então vamos lá. Vamos supor que aqui a A24 está 1,10 e a M24 está R$1. Vamos supor que esteja essa situação aqui. É mais ou menos razoável. Uma volta de uns 26% dá mais ou menos isso daí mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 10 mil para vender. O que eu posso fazer? Mas aí a minha pergunta é, chefe, eu posso comprar mais se estiver barato? Se o cara falar que eu posso comprar mais, eu faço o seguinte. Eu pego o meu lote que me interessa, o lote que eu posso descarregar, tá? Eu vendo a A24 e vendo a M24. Eu vendo os dois. Eu recebo pelos dois, 2,10. Tá? Agora vamos lá. Como é que fica o payoff disso daqui? Se o mercado subir, eu tenho que entregar o meu papel. Mas eu entrego por quanto? Então, se estiver para cima, eu entrego o meu papel onde? No 26,10. É como se eu vendesse no 26,10, tá? Por que é vender no 26,10? Porque eu vou entregar um lote no 24, mas eu recebi os dois prêmios. Ou, se o mercado cair, eu estou comprando quem? No 24, eu pagar 24 na put que eu estou vendida, só que descontado de 2,10. Então eu estou comprando a 21,90. Cara, fica lindo, né? Assim, no papel ele fica muito lindo. No papel fica lindo esse negócio. O problema é que a gente não aguenta quando sobe muito, cai muito, né? É que a gente não consegue suportar. Mas as tesourarias suportam. Tá, eles suportam, né? E geralmente esse tipo de operação acaba dando muito certo. Porque em 90% dos casos, dificilmente ele dá o quê? Ele dá uma movimentação muito brusca. Tá, claro que agora, recentemente, tá braba a Petrobras, né? Mas você pega a BOVA 11, por exemplo, a movimentação não é tão brusca. Ele vai devagarinho. Acompanha a BOVA 11 para ver, ele vai devagarinho. Tá? Então, quer dizer, você tem o quê? Uma exclusão de vender a 26,10 e comprar a 21,90. Tá? Então, isso daí é uma coisa que é bem interessante, porque você ganha taxa dobrada em cima de um lote de referência. Mas se você falar assim, cara, mas eu não posso assumir mais venda. Não, eu não posso assumir mais compra, por exemplo. Bom, não tem problema. Você vai lá, você vende sei lá, os 10 quilos de A24 para ser exercido. Você vende para ser exercido. Não foi exercido, vende de novo. Vai vendendo até ser exercido. E aí, quando ele for exercido, aí você já descarregou, né, 10 quilos, tá certo? Pronto, agora sim faz sentido você fazer essa operação. Aí, vamos supor que o papel esteja 24,50, vai? Você foi exercido. Então você vai lá, se você quiser vender, você vai lá, você vende. Vamos supor que seja 25 papel, vai? 25, o ativo foi para 25. Então você deixa exercer lá no 24. Tá? E aí, quando tiver no 25, você pega outro lote de controle, né? Outro lote disponível, vende aqui. Aqui está, sei lá, na série C, por exemplo. Vende a C25 e vende a O25. Aqui vamos supor que você recebe 1,20, aqui 1,10. Pronto. Recebe 2,30. Tá? Então vamos lá. Se o mercado subir, eu selecione no 25 mais 2,30. Então se o mercado subir, eu vendo no 27,30. E se o mercado cair, eu tenho que comprar no 25, menos os 2,30, não é? Então eu estou pagando aqui o quê? 22,70.
Eu estou pagando 22,70 no meu ativo. Tá certo? Aí você fala assim, ah, é legal, mas você já tinha vendido a 24, né? Você já tinha vendido a 24, botado o dinheiro no bolso e agora novamente, né, você está fazendo essa operação de straddle e você está pegando de volta o seu ativo já barateado. Tá? Então, essa estrutura ela funciona, olha, ajuda a funcionar para quem é buy hold, mas aí não vai fazer com muito mais do que 10% do patrimônio. Não faça isso. E quando der exercício, deixa levar o ativo, tá? Não fica lutando para não levar ele, porque senão você começa a sofrer muito as rolagens, muito dentro do dinheiro, assim fica difícil. Tá? Então acho que ficou claro, né? Como é que a tesouraria ela opera? Ela opera geralmente não colocando dinheiro, geralmente tirando dinheiro do mercado, tá? Tirando dinheiro do mercado, tá? Agora vamos ver o seguinte, vamos ver aqui, vamos ver o seguinte, vamos ver como é que a gente faria, e se a gente quisesse vender um strangle? Vender call e put, tá? Também funciona, porque vender call e put é uma maravilha, né? Porque se você dá sorte, você tem lá, vamos pegar aqui a PET, né? Se você deu sorte, vamos supor que você pegou e vendeu lá a A22 e vendeu a M25. A M26, tá? M26. Você vendeu os dois, botou um dinheirão no bolso, tá? E daqui você recebeu aqui 2,70 e aqui você recebeu 2,50. Tá? Você botou um dinheirão no bolso, recebeu 5,20. Recebeu 5,20. Ah, quer dizer, então vamos lá, vamos ver como é que fica o nosso payoff aí. Nosso payoff. Recebi 5,20. Tá? Vendi, né? Peguei e financei com os dois. Se eu for exercido na call, se o mercado subir, o que acontece? Se o mercado subir, eu vou ser exercido no 22, tá certo? Eu vou ser exercido no 22, mas eu já recebi 5,20. Então eu vou receber 27,20 no meu papel, no meu ativo. 27,20. E se o mercado cair, eu vou ter que comprar no 27, certo? Opa, no 26. Tem que comprar no 26. Tem que comprar no 26. Tá? Mas eu já recebi 5,20. Ou seja, equivale a ter pago o quê? 20,80 no papel. Você vê que a venda do strangle é uma venda muito bonita. Porque se o papel está aqui na faixa de 20, 24, cara, isso aqui seria assim o sonho, né? Então vamos supor que o mercado caiu, você assumiu aqui no 20,40, 20,80, por exemplo. E depois o mercado sobe, por exemplo, nossa, olha o quanto que você consegue ganhar. Agora, uma das coisas legais de você vender o strangle é que se você dá sorte e ele fica no meio dos dois, vamos supor que chega no final ele está no R$24, por exemplo. Então você pode pegar essa A22 e rolar para B22. Pegar a M26 e rolar para N26 e botar dinheiro no bolso. Tá bom? Tá? Então acho que é legal? É legal, é bom que você vai ganhando dobrado e você não aumentou tanto o risco. Na verdade, você tem um risco aqui da N26 que você está vendida. Tá? Que você está vendido a N26. Tá? Só que é um risco já bem menor, porque você tem um range muito grande para você começar a perder. Essa operação entre 20,80 e 27,20, tá? Entre 20,80 e 27,20, você tem lucro nela. Você consegue sair sem ter que botar dinheiro. Então você botou lá você colocou 5,20 no bolso, se ele parar, sei lá, aqui no 24, você desembolsa 4 e liquida a operação. Tá? Então você ficar vendido em strangle quando você tem o ativo, faz muito sentido desde que você possa absorver mais compra caso caia muito, tá? Ou você pode realmente assumir a venda quando ele sobe. Tá? Tesouraria, ele só joga com risco. Ele efetivamente não vai lá e paga pelo risco, ele joga com risco, ele permite aos outros correrem risco, né? E ele ganha vendendo essa oportunidade para o player convencional. Tá? Por isso que realmente é difícil o player, de um modo geral, ter ele ganhe muito significativo com consistência, a não ser que ele jogue do lado da tesouraria. Tá? Então, o que o pessoal fala, né, zoando, né? Nadagem com os tubarões, né? Como se fosse possível, né? Bom, às vezes, né, se você estudar, né, acho que dá. Tá, vamos lá. Agora, né, esse aqui é
financiamento com straddle, né? E depois a gente vai ver mais duas estratégias, que é a fence e o collar, e depois nós vamos ver como é que nós podemos aplicar isso de uma forma assim, com um olhar conjunto numa estratégia, tá? Então vamos lá, né? O último aí que nós falamos vai ser o strangle coberto, que também é característico de tesouraria, tá? Característico de tesouraria. Só uma coisa, tá? Aqueles vídeos do day trade eu gostaria que vocês não fizessem, tá? Tipo de boa. Eu gostaria que vocês não ficassem vidrados no day trade, mas tem os vídeos lá, tem uma playlist, só que com todas aquelas coisas vocês já tem na sala mestre de derivativos. Tem um vídeo tem uma aula um pouquinho mais antiga, que é releitura das estratégias clássicas. Essa aula é super importante, tá? Ela é bom porque é um resumão. Tem algumas outras aulas que são resenha 1 até 15, né? Que são as aulas lá, né? Resenha 1 a 15, 16 a 30, 31 a 45 e 46 a 60. Você tem essas 4 aulas aqui, que são 4 aulas que tem o quê? Que tem o resumo do curso todo. Tem o resumo do curso todo. Tá no material de 2020 isso daqui. Tá? Então você procura lá, resenha 1 a 15, resenha 16 a 30, resenha 30. Essas 4 aulas são as mais importantes que tem. São as mais importantes que tem para quem quer ter uma visão geral, né, de tudo. Tá? Tem uma visão geral de tudo. Quero ter uma visão geral de tudo isso. São 8 horinhas, gente. São 8 horinhas. Tá? Mas tem uma visão bem geral de tudo isso daí. Tá certo? Bom, vamos lá para o strangle coberto. Então, o strangle coberto, como o nome diz, é você ficar vendendo, né, o strangle. Tá certo? Vender o strangle. Né? Só que você tem que cobrir ele. Tá? Isso seria uma situação em que você quer comprar ativo. Você quer comprar o ativo, mas você não quer botar grana. Você quer comprar ele barato, mais barato, tá certo? Então no strangle coberto você pode fazer assim, vou te dar um exemplo de strangle coberto, tá? Vender, por exemplo, aqui a N26, tá? Vender a A22, só que eu tenho que cobrir. Esse aqui, strangle coberto é mais porque formação de carteira. Formação, seria de compra, né? Quando você está interessado o quê? Na compra. Então, quando você está interessado na compra, o strangle coberto faz sentido. Não é a única estratégia, tá? Não é a única estratégia. Tem várias outras estratégias que dá. Uma delas é o booster reverso, tá? Então, strangle coberto é que você quer ter compra de ativo. Tá certo? Então, você vende aqui, né, e compra aqui a A26. Tá? Essa estratégia ela funciona? Bom, funciona se ficar aqui no meio, né? Tá? Se você fizer isso, né, nós podemos dizer o seguinte, que se o mercado explodir, eu estou numa trava de baixa da A22 com a A26. Então eu tenho que pagar R$4 para sair. E se o mercado cair, eu tenho que assumir a compra no 26. Então eu sou exercido na put do 26. Tá? Aí tem que ver o quanto que eu recebo por isso daqui. Quanto que eu recebo. Então vamos supor que aqui eu receba R$4,70. Receba R$4,70 nessa operação aqui. Eu vou lá, montei e recebo R$4,70. Então eu posso dizer o seguinte, que esse strangle ele tem essa seguinte estrutura. Qualquer valor entre 22, né, para cima do 22, tá, do 22 até o infinito, eu pago 4. Tá? Porque se ele estiver no 23, eu vou ser exercido na call do 22 e na put do 26. Os dois a diferença vai dar R$4. Vou pagar 4. Então eu posso dizer que R$4 é o valor intrínseco do strangle. E os 70 centavos é o valor extrínseco. É o máximo que eu vou conseguir ganhar. Eu tiro R$4,70 e no máximo que eu vou conseguir ganhar é os 70 centavos. Então se cair, eu vou ser exercido no 26 menos, né, os R$4,70 que eu toquei no bolso. Então vai dar R$21,30. Então é a mesma coisa que eu comprar o ativo no R$21,30. Se eu pegar e vender o strangle coberto. Tá certo? Vender o strangle coberto. Bom, tá, então vamos lá. Então temos lá booster reverso, tá certo? Financiamento de straddle, financiamento strangle e o strangle coberto. Tá, então nós temos aí 5 operações que
normalmente as tesourarias gostam de fazer, porque elas embutem, né, um risco aceitável para eles e eles têm uma direção, eles querem comprar papel, querem descarregar papel. Tá? Vamos só pegar mais duas, né? Mais duas aqui, que também é bem característico de tesouraria, só que vamos pegar essas 7 operações e vamos fazer uma releitura deles sobre a ótica, a nossa ótica, né? A nossa ótica de observação, de tempestividade, vamos refazer isso daí. Tá? Bom, uma que se chama Fence. Tá? A Fence é comum nos livros. O que é uma Fence? Uma Fence é você vender uma call e com o dinheiro fazer uma trava de baixa com put. Para que isso? Para poder dar uma proteção. Então vou pegar aqui um exemplo, vamos pensar na Petrobras. A Petro 4 está 24 e... só uma coisa, tá? Quem está começando agora nas primeiras operações, por favor, faça só Petrobras ou Bova 11. Eu prefiro fazer a Petrobras. Pode arriscar um BEV, mas não vai em outros papéis, principalmente aqueles que não tem, que foge, não tem mais book, que nem a Vale. A Vale fugiu 7, 8%, mas não tem mais book. Fica um book de jacaré, comprador a R$6, vendedor a 8. Você não consegue acertar o negócio. Então, no início, é melhor você fazer ou com Bova 11 ou com Petrobras. A Bova 11 tem uma vantagem, ele permite que você opere uma opção. Então, se você está testando, está aprendendo, vai operar 10 opções. 10 travas de linha. A trava de linha da Bova 11 está 1,10, 1,20. 10 opções vai dar R$12. Tá? Então, aí você vê para onde que vai. Se 1,20 chega até 1,80, 1,90, acostuma-se com o operacional antes. Tá bom? Então, vamos lá. Né? Então, eu posso, por exemplo, falar assim, vou fazer o seguinte. Eu vou vender uma B, uma D, já está na série E, né? Está na série E. Tá? Eu vou vender, né, uma E25. Só que eu vou pegar o dinheiro e comprar uma Q24 e vender uma Q22. Tá? Isso daqui dá mais ou menos zero cost call. Bom, então como é que a tesouraria olha para essa operação? Como é que a tesouraria fala? É o seguinte, se subir, eu entrego no 25, ótimo. E se cair? Então se cair, vamos supor que caia, que o mercado subiu, você entrega, tá? O mercado caia para 22,70, por exemplo. Então, eu não vendi o meu papel. Eu não vendi o meu ativo, porque ele não foi exercido. Então, o que eu faço? Se chegar no 22,70, a Q24 vai valer 1,30 e a Q22 vai valer 0, não é isso? A Q22 vai dar exercício. Então, o que eu faço? Eu pego esse dinheiro aqui e compro Petro 4. Mas está desvalorizado, não tem problema. A tesouraria não olha dinheiro, ele olha ativo. Ele só olha o ativo. Então eu tenho lá 100 mil Petros, eu aceito vender 10 mil, 25, não consegui vender. Caiu, eu montei uma Fence. A Fence me protegeu. Então eu pego esse dinheiro que veio da proteção e compro mais papel. Esse é o objetivo, aumentar a quantidade de papel, né, com o passar do tempo. Então a Fence tem essa característica aqui. Né? Tem uma faixa aqui de neutralidade, né, que você tem uma boa proteção, e tem uma faixa aqui que você vai ganhando, porque é uma venda coberta e ele trava aqui. Mas se cair muito, né, você também apanha. Você também vai apanhar. Só que tem uma vantagem, né? Aqui ele te protege o quê? Por R$2. Ele te protege por R$2. Quer dizer, se cair até R$2, você tem uma certa proteção que pode ser significativo, né? E pode acabar o quê? Acaba que você tendo dinheiro para comprar mais ativos. Tá? Então isso daí é a Fence, tá? Bom, tem uma outra operação também bem característico de tesouraria, que é o collar. Tá? O collar, né, tem dois tipos de collar, né? Uma que é mais para alavancagem e o collar defensivo. Tá? Nós vamos ver o defensivo. Tá? Então, o collar. Né? Então, o collar funciona assim, tá? O collar de defesa. Você tem o ativo, você já tem o ativo. Você tem um ativo lá, sei lá, né? Pode ser qualquer ativo lá, né? E você quer fazer o seguinte, você fala assim, cara, eu tenho um ativo, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero vender uma call e quero fazer uma certa proteção. Então ele funciona, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, né? 24,40 na Petro. Tá? 24,40. Tá, então vamos lá, eu vou vender, por exemplo, a E25. Vai estar, sei lá, 95 centavos. E eu pego o dinheiro e compro a Q24, que está, sei lá, 80 centavos.
eu faço isso daqui. Vamos supor que eu faça isso daí. Onde que eu ganho dinheiro aí? Bom, eu não vou ganhar olhando assim. Mas se o mercado subir, eu recebo 25. E se o mercado cair, eu tenho uma trava aqui no 24. Eu tenho uma put no 24. Então, se o mercado derreter e ele vier, por exemplo, para 21, essa Q24 vai valer quanto? R$3. Então eu pego esse dinheiro e faço o quê? Compro mais ativo. Então você vê que, no caso de uma tesouraria, ele não está muito preocupado na desvalorização do seu ativo. O que ele quer é multiplicar, ter cada vez mais ativo dentro da sua carteira. Isso acontece muito também naquele pessoal que tem o quê? Que herdam grandes fortunas, por exemplo. Muita gente herda grandes fortunas. Não é o meu caso, né? Eu acho que eu deveria. Meu avô era super rico, mas infelizmente vai se passando as guerras, as gerações, a gente acabou perdendo tudo. Mas a gente tem saúde, graças a Deus, tem saúde, né? Tivemos a oportunidade de estudar, vir aqui para o Brasil, é uma maravilha nesse país. Então, o que acontece? Ele protege aqui uma certa faixa, tá? Mas ele protege bem, Nossa, ele protege bem. Se o mercado afundasse, você conseguiria, sei lá, se afundasse até R$18, esse cara valeria 6. E aí você teria o quê? Uma proteção muito grande, pegaria esses R$6 e compraria mais ativo. Tá? Compraria mais ativo e você aumentaria o quê? Cada vez mais a sua posição, né? Bom, então vamos lá. Agora, acho que a parte importante é a releitura dessas estratégias. A maioria dessas estratégias, elas não eram feitas numa época que só tinha opção de 1 mês. Não, de 2 meses, né? De 2 meses. Hoje não, hoje você tem opção de 1 ano, de 6 meses, tá? Agora, uma notícia que eu tenho que dar para vocês que eu achei péssima. É péssima notícia, tá? Mas, por outro lado, esconde alguma coisa que pode ser muito boa.